Pessoal, a gente vai começar falando sobre autônomos, certo? Então, autônomos, tudo que é o é o lover, é o gran romance entre o Analytics Cloud, tá? Mas não só isso, ele vive por conta própria, mas ele tem um chamego que é o próprio OAC para fazer as análises. Mas se você quiser utilizar a sua própria solução de BI, construir, ele é um banco independente. E qual é a grande vantagem, né, do que a gente fala de funcionamento autônomos, certo? É que ele reduz a mão de obra. E para a gente que é desenvolvedor, eu sou da linha de desenvolvimento, tá? Ele trabalha para mim questões importantes que eu não gostaria de fazer. Tipo qual? Backup, segurança, funcionamento de atuação em termos de caída, configuração de índice, tá? O banco autônomos, ele reduz essas camadas operacionais para deixar para mim, que sou desenvolvedor, né, fazer os detalhes mais importantes para o meu código, certo? Então aqui, como eu falei, ele tem a questão de reduz a mão de obra porque ele tem esse funcionamento autônomos que eu falei, tá? Ele tem uma parte de segurança automática. Então, o que é isso? Olha, determinados acessos ele controla melhor. Você tem uma questão, por exemplo, ele tem um acesso que você sempre recebe do mesmo local e aí você recebe de outro. Aí ele acha estranho, ele pode dar um aviso, certa questão de correção automática, ou seja, em vez de você ter uma máquina, né, lá que alguém desliga, que alguém toca ou qualquer coisa, ele é o que a gente chama de serverless, né? Ele tem a opção dedicada, mas a gente vai falar mais da serverless aqui, né, que aí trata todas essas questões para você, tá? Então, como eu tinha falado, ele trata a questão do dimensionamento, né, com tolerância à falha, IDR, certo? A parte de plataforma, né? Então, ele utiliza um carinha aqui chamado Exadata, tá? Para quem não conhece, o Exadata é a nave-mãe dos bancos de dados, tá? Ela é a máquina de banco de dados para executar bancos de dados Oracle, tá? E você vê as grandes telcos, os grandes bancos que precisam de grandes potências de máquinas utilizam o Exadata, né? E, obviamente, ele é um banco tradicional. JDBC ou DBC, você acessa, certo? Ele tem a parte de segurança automática. Então, imagine, se você instala um banco, você precisa efetivamente manter o patching dele, correto? Então, o patching dele, para questão de segurança, agora o patch de tudo, né? Do seu SO, né? De algum binário, do seu banco de dados e assim por diante, tá? A parte de criptografia, ele cuida, então, assim, obviamente, nem a própria Oracle tem acesso a esses dados, certo? E trata a questão dos grants e dados confidenciais e ocultos dos administradores do cliente. E a parte de correção automática, né? Recupera automaticamente, ele tem essa questão de disponibilidade aqui, né? E isso é a coisa que eu acho mais legal do Autônomos. Ó, eu vou até pintar aqui, escala elasticamente. Então, qualquer banco de dados tradicional, seja on-premise ou na nuvem, tá? Certos salvaguardos outros, você precisa dar downtime, parar o banco para poder escalar. Então, por exemplo, você aumentou o storage. Como é que você faz isso? Você vai lá e aumenta, você tem que parar, desatachar, fazer um backup restore em uma máquina que tem um maior storage, né? Existe forma de fazer isso a quente, mas é outra maneira. Se você quiser aumentar a quantidade de processamento, né, memória RAM, você precisa, né, tirar de um shape e colocar em outro. Então, essa questão do Oracle Cloud aqui, que eu vou mostrar ao vivo para você, do Oracle Autonomous, você faz isso a quente, tá? Então, como eu falei, a parte de provisionamento é super rápida, 5 minutos você tem um banco. Toda a questões de segurança, né? Monitora ameaça, aplica patch, criptografia, protege conexão, tá? Ele tem esse componentezinho para fazer o escalamento horizontal, como é de hack, isso aqui é mais banco e tudo mais, né? E aí a questão de gerenciamento, certo? Onde você gerencia, né, toda a infraestrutura do banco, em termos de rede e tudo mais. Temos altamente 2 sabores, né? O que eu vou falar aqui hoje é do terceiro, que é um carinha chamado Autonomous JSON, certo?
que ele é super novo, tá? Mas eu gosto de falar esses dois por aqui, porque ou você tem um banco de dados analítico, que é o querido ADW, que seria o banco ideal para casar com o que o Armandinho falou, e um banco transacional. Então, poxa, você quer pagamentos, você quer saber guardar as ordens de compra e guardar as compras e tudo mais de um e-commerce, né? Então, um é mais relacionado ao Data Mart, certo? Data Lake, aprendizagem de máquina, e outro é mais indicado para transacionalidades, certo? Então, você aguenta cargas de trabalho, vamos dizer assim, paralelas e fortes, tá? Então, qual é a grande sacada? O banco, ele tem, tá? Uma peculiaridade, ele é multimodal, certo? Isso daqui é o que é um ponto importante. Ele é tudo em um. Ele é basicamente, vou me lembrar aí como era o Tsung do Mortal Kombat, tá? Ele consegue, ele é a mística do X-Men, entendeu? Ele é tudo. Ele pode ser, essencialmente, ele é esse cara daqui, tá? Mas, se você quiser rodar um grafo, tá? Se você quiser saber, e eu tenho até outra apresentação de grafos, você consegue, porque ele a partir disso, ele cria camadas específicas para poder levar isso à memória e você fazer aquelas buscas de grafos que você sempre quis. Esses dois aqui, eles estão meio que relacionados, tá? Que é o seguinte, você tem aqui o JSON e o key-value. Então, é um modelo NoSQL, se você quiser especificamente trabalhar com documentos. E hoje a gente vai falar desse querido rapaz aqui chamado... Você lembra do negocinho? Isso aqui, de novo, é para quem é um pouco mais velho, que ficava assim, ó, senta que lá vinha a história. E aí, tem aqui todos esses tipos de banco. Então, JSON, XML, texto, Special Data. Então, vamos lá. Você tem lá, por exemplo, uma região e você quer definir polígonos dentro dessa região e dizer quais são as lojas que dão mais dinheiros nessa região. Isso é um banco chamado de Spatial, né, Data, para você fazer análise de espaço, tá? E como eu falei, como eu já tinha explicado sobre o ATP, então, por exemplo, o ATP seria esse cara daqui, né? E o ADW seria esse cara daqui, que um é para você utilizar tabular, colunar e tudo mais, né? E outro em termos de analíticos, seria o ADW, tá? Então, obviamente, isso aqui eu não vou falar muito, só para mostrar para você os tipos de carga, né, que a gente tem, espacial, que eu acabei de falar, JSON. Você pode fazer um conceito de multi-tenant, né, que é você colocar, não exatamente nesse daqui, tá? Mas, por exemplo, no banco Oracle, você consegue, por exemplo, dizer assim, cara, é um banco só, mas ele é um banco dividido, você separa em quartos específicos, né, para cada pessoa, vamos dizer assim. Tem toda a parte de aprendizagem de máquina que, como a Erika vai falar, eu vou falar menos, eu tinha planejado falar um pouco, mas eu acho que é bem sucinto, só para mostrar como é que faz esse relacionamento, né? Se você quiser ligar a IoT, a gente tem um cliente muito legal, que ele pega os dados dos campos e manda tudo para o banco Oracle, e aí ele faz todo esse processamento, né? Quem traduz esse negócio aqui? Você vê que não é uma pessoa que está de TI, né? Então, isso aqui foi falha minha que eu não vi, é grafo, né? Grafo, né? Gráfico quem faz é o Armando, né? Aqui é grafo. E aí, todas essas soluções, certo? Então, qual é a grande vantagem de um banco de dados convergidos? Ele mistura cargas de trabalho, tá? Ele tem suporte a diversos tipos de algoritmo. Ele permite SQL? Sim. Ele permite automações, né, de transações mais simples, confiáveis. Então, você consegue misturar esses dois mundos, entendeu? Por exemplo, eu vou mostrar daqui a pouco como é que você relaciona uma tabela no SQL com a SQL. Olha que coisa interessante. Então, antes, se você quiser fazer isso, você pode ter tipo um MongoDB e um MySQL, dois bancos bem diferentes, tá? Mas como é que você faz a relação entre os dois? Você consegue dar um join entre esses dois bancos? Né? Então, vocês vão ver um pouquinho, né, sobre isso. Eu não poderia falar deixar de falar sobre o nosso Always Free,
tá? Que você tem direito, e aí o pessoal me corrige se esse slide está atualizado aqui, viu, gente? Esse banco daqui que eu vou falar, você tem direito a 2 bancos de dados com 20 GB cada, forever and ever, tá? Então, quando eu falo forever and ever, você instancia e ele vai estar para você para todo sempre. Ele tem esses limites, mas ele vai ser seu para você treinar, brincar. Você pode executar uma aplicação simples, né? E tudo mais. E todos esses serviços aqui, né? Em termos de computação, de máquinas e tudo mais. Tá bom? Então, esse o nossa solução. Além disso, você consegue utilizar aqui, ó, esse aqui é o detalhe, né? Você tem direito a uma CPU com armazenamentos de 20 GB, né? Você tem direito a esses 2 bancos, cada um, tá? E ele, poxa, para o nosso caso de JSON, isso é bastante, certo? Inicialmente, né? Para você brincar. E ele brinca também com a questão aqui do Apex, que é uma ferramenta low-code. Isso é uma ferramenta mais orientada a um pessoal que são oriundos de bancos e tudo mais, tá? E aí vocês conseguem brincar automático e deverasmente com isso, tá? Então, vamos para a demonstração com o meu querido Puma andante aqui. O que acontece? Por exemplo, você vai lá, registra na Oracle Cloud, na parte de trial, você vai ganhar um carinha chamado tenant, né? E aí você vai colocar esse tenant aqui, e aí você vai acessar, você vai botar usuário e senha, provavelmente ele não vai pedir pelo fato de eu já estar logado, certo? E aí você vai cair, não, vai pedir sim, ou talvez não, não sei se ele vai ajuntar com o single sign-on, não. Pronto. E aí você vai entrar no nosso querido, elegante, sofisticado dashboard, certo? Que é o quê? Você vem aqui e no hamburguinho superior esquerdo, e você tem todos os nossos serviços aqui, tá? Da parte de Data and AI, na parte de soluções de analytics, na parte de monitoração, né? E outros demais, tá? E você vem aqui na parte de autônomos JSON. Quando você clica no autônomos JSON, ele vai aparecer uma telinha aqui, certo? Para você criar você escolhe o compartimento, que é um repositório lógico que a gente utiliza dentro do conceito. Você coloca aqui o nome do banco, né? Tanto o nome de display quanto o próprio nome do banco em si. Escolhe o modelo que eu tinha explicado, o Data Warehouse, o Transaction ou o JSON, que é esse daqui, certo? Você escolhe que o tipo de deployment para o JSON, por enquanto só está liberado o shared, mas você pode criar uma dedicado para os outros 2 aqui também. O banco, a unidade mínima para você subir eles, né? O CPU e storage, tá? Aqui, que eu acho que eu já criei, aqui no cantinho vai aparecer uma opção do tipo Always Free. Então você chega e aperta, e aí esse banco vai ser provisionado no modelo Always Free, tá? Você coloca aqui sua senha, tá? E aí escolhe o tipo de acesso, né? Se você vai acessar de forma externa ou interna, vamos dizer assim, pela sua rede, e o tipo de licença. Quando você clica, ele vai provisionar um banco, tá? E esse banco, ele vai demorar uns 5 minutinhos para poder subir, certo? E aí, com o banco em pé, aí você tem a sala de controle, tá? Então, aqui você consegue baixar o que a gente chama de wallet para você utilizar conexões de aplicações. Então, se quiser conectar por sei lá, por uma aplicação específica, um Java, um .NET e tudo mais, é tudo através dessa parte de wallet, tá? Deixa eu só abrir aqui enquanto isso, porque o Postman ele demora um pouquinho para abrir. E aí, você consegue ver essa parte do
que a gente chama de Performance Hub, certo? Para você saber como é. Aqui não vai ter muitas informações pelo fato de eu não ter usado o banco bastante esses dias, tá? Mas você consegue, né, monitorar a parte de SQL, a parte de acessões, a questão de bloco, tudo isso, tá? Dentro do Performance Hub, certo? E a parte que a gente vai... não poderia deixar de falar, isso daqui, ou como eu estava falando, você sobe o banco a quente. Quer dizer o quê? Eu saio de uma CPU para 4 CPUs e dou um update, ele já provisiona, ele não precisa ir sem parada. E além disso, ele tem a questão do auto-scaling, que é o quê? Ele chega a dar uma determinada carga e ele provisiona mais poder computacional para você, provisiona mais as CPUs para você ter acompanhar a elasticidade de consumo que é necessária, certo? Então vamos à parte que a gente vai brincar, só alguns pontos aqui, como eu falei, você pode dar um stop no banco, né? Um stop, start, restore, ele faz backup, lá. Só que se você é um banco de desenvolvimento, que você só usa, por exemplo, de 8 às 20 horas, você pode criar um script por API, né? Para poder, ou até manualmente, parar o banco, né? Toda vez que você quiser que ele consuma menos recurso, tá? Então, vamos aqui ao Service Console. Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, gentileza perguntar, tá? Eu não quero esse monólogo único aqui. Fiquem à vontade, né? Eu entendo que esse aqui é um produto novo, meio que fora do padrão, assim, cara, mas isso aqui é o que radia ao concurso aqui no banco, em termos de banco de dados, em termos de inovação de banco. Então, é interessante porque para desenvolvedores e para as pessoas que querem mexer em dados, isso ajuda bastante a sua vida, porque você não vai precisar se preocupar com os maiores problemas, que são coisas desrelacionadas com o desenvolvimento. Coisas que antes um DBA, que era contratado para fazer backup, restore, máquina, infra, esse tipo de coisa, né, está passada quando é gerenciada com um banco autônomo, tá? Então, aqui você tem um dashboard tradicional, certo? Em termos de execuções da SQL, e o que você está em termos de instruções utilizadas, a quantidade de CPUs utilizadas, tá vendo? Se tivesse um autoscale, ia subir aqui e tudo mais, tá? E aí, você vem aqui na parte de administração, você criar usuários e tudo mais, não é essa muito a parte que eu estou querendo mostrar, e a parte de desenvolvimento, certo? Aí você baixa esse Instant Client aqui, que é, na verdade, a forma mais indicada para você utilizar SDKs, tá? Você pode baixar o que a gente vai explicar para você, o que é um soda, certo? Não é um soda refrigerante, chama Simple Object Data Access, Simple Oracle Document Access, perdão, que é uma forma de vocês acessarem a parte, vamos dizer assim, NoSQL, você utilizar códigos para acessar a parte NoSQL do nosso banco, tá? Beleza? Estão disponíveis em algumas classes, em alguns tipos Java, em linguagem Node e tudo mais, tá? O Apex, como eu tinha falado para vocês, certo? Que é o quê? O Apex é outra ferramenta de desenvolvimento, tá? Então, é super interessante também para vocês brincarem, desenvolver a partir direto do banco. Mas a gente que é mais dev, a gente vai provavelmente utilizar essa parte daqui, certo? De solda com algum SDK. E aqui, pessoal, temos o serviço de REST. Então, por exemplo, se você quiser acessar por um API, eu vou mostrar como é que isso acessa, você consegue acessar via REST, né? E soda, beleza? Então, vamos aqui, ó, clicar nesse SQL Developer Web. O que é isso, tá? O SQL Developer Web, ele é a nossa... Ele é o SQL Developer, é como se fosse uma IDE online, tá? Deixa eu só escrever minha senha, que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Ele é uma IDE online para você brincar no seu banco, fazer queries, brincar não, né? Se você gerenciar muitas coisas do seu banco, tá? Então, como é que funciona? Eu vou falar aqui sobre um pouquinho de soda e vou criar uma coleção, certo?
Por exemplo, eu dou aqui um soda list, né? E aí eu crio aqui uma coleção. Eu vejo quais são as coleções que eu tenho. Eu tenho, por enquanto, essas duas coleções aqui, mas eu vou criar uma nova. Soda, create, amp. Deixa eu ajustar minha colinha para vocês não ficarem. E aí eu acabei de criar uma nova coleção aqui, né, de amp de empregados, como os nós, tá? E aí quando eu coloco aqui um soda list de novo, você consegue ver que eu tenho 3 coleções agora, né? Porque você vê que já muda o jargão, né? Sai de tabelas para coleções, né? Agora eu vou fazer um insert, tá? De alguma coisa específica aqui, ó. Soda, insert, imp. E aí você já coloca a estrutura do seu JSON, certo? Então, por exemplo, coloca aqui nome, Alberto. Beleza. Sabe que a estrutura do JSON, né? Chave, valor e tudo mais, tá? Trabalho, vamos colocar aqui o trabalho. E aí você coloca aquelas coisas, trabalho que você gostaria de fazer, né? E aí vocês vão me dizer algum trabalho e o nome de vocês e o trabalho que você gostaria de ter. Eu, por exemplo, um trabalho alternativo seria violonista, né? Mas cada um. E o meu salário, eu vou dizer que eu vou ganhar R$ 1.000. Muito bem. Então, peguei aqui e dei um insert nesse cara. Eu vou aqui colocar outro colega, por exemplo, o Elvin, que é um colega de trabalho, certo? E ele é um grande músico e é o que ele, na verdade, ele é. Ele toca em casamento e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui também e adicionar o Elvin. Aí a Shane quer pizza com soda. Boa, boa piada. E aí, eu vou... agora, como é que eu faço a lista? Né? Como é que eu faço um select asterisco from? Soda get amp -f de filtro. E eu vou querer todo mundo. Observe aqui que temos o Elvin, né? E o Alberto. Eu ganho mais que o Elvin. Ó. E, por exemplo, obviamente, você pode escolher, certo? Filtrar pelos documentos, tá? Que você quiser. No caso, todos os documentos do atributo que tem o nome Alberto, por exemplo. E aqui ele mostra certinho. E aí, você, por exemplo, obviamente, você pode colocar pelo salário. Era 20 mil? Acho que era, né? Era. E aí ele vai voltar o Alberto, só que você pode fazer queries, né? O que a gente chama de QBEs, né? Então, por exemplo, você pode chegar e fazer queries específicas de todo mundo que ganha acima, assim, ó, acima. Tá vendo? Acima de R$ 2.000. E ele vai voltar, tá vendo? Eu e o Elvin. Se eu colocar 5.000, ele deve voltar, não, só o Alberto. Aqui está. Então, esse é como você manipula objetos Soda, é como você faria queries, tá? São coleções, são formas mais simples de você, mais orientadas a dev, para você fazer queries dentro do banco. Só que ele tem uma peculiaridade interessante, certo? Ele, quando você cria esse banco, que ele cria, aqui estão as tabelas, né? Aqui são as tabelas, e ele cria uma tabela para vocês. Se, por exemplo, der um select disk from amp.
Locutor 5.000. O cara já colocou até a chave. Vou copiar essa chave aqui, Everton, né? Obrigado. Vou inserir aqui no banco. Só um minutinho. Soda insert. Vamos lá ver se o jardineiro, a minha companheira, ela, a Mesh, adora jardinagem, né? E certinho aqui. Acho que tá, né? Vamos ver. Ah, não, falta insert to amp. Né? Insert to amp. Muito bom. E você, na verdade, você escreveu certo, Everton. Eu que copiei errado. Muito bem. E o Kleber, vamos colocar aqui Kleber, trabalho locutor em Brasília, 19 horas e R$5.000. Muito bem. Adicionado com sucesso. Então, senhores, eu tinha parado na parte de... deixa eu ver meu script aqui. Mostrar como é que faz o select. Tá. Então, select asterisco from amp. Opa. From amp. Aí você vai ver como é que está o banco estruturado. Então, ele vai ter os IDs meio que tabular. Ele guarda as informações em blob. Né? É uma forma de você... É um tipo de coluna. Tá? E aí, o que você faz? Você faz aqui um JSON document. Só que a gente tem que serializar esse cara. Serialize. E aí sim. Foi? Deixa eu ver. Foi. E aí você consegue ver todo o pessoal aqui. O Elvin, o Alberto, o Everton e o Kleber. Tá? O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Então, isso é o que é um bacana, porque você tem assim, os dois mundos aqui, tá? Para vocês brincarem com tudo. Então, por exemplo, olha que interessante. Eu vou aqui mostrar para vocês como você consegue fazer a busca por dotted notations. Então, aqui, ó, em vez de você utilizar aquele asterisco from MPE, você coloca .json documents, que é o modelo que a gente está trabalhando, em nome. E aí, ele já traz isso aqui para vocês, certo? Todo arrumadinho, né, de forma tabular. Tá vendo? Elvin, Alberto, Everton e tudo mais, certo? Qual o legal disso? Você pode, obviamente, usufruir de todos os benefícios, além do SODA, de SQL tradicional, tá? Então, aqui, né, por exemplo, quantos tipos, se eu tivesse outro violonista, né, teria 2 aqui e assim por diante, tá? E o mais interessante, tá, que eu vou explicar aqui para vocês é o seguinte, ó, se eu dar um select, eu criei essa tabela aqui chamada folha de pagamento. O que ela faz? Nada, tá? Basicamente. Ela é simplesmente só para eu poder dizer como é que eu faria um join, né, em uma tabela de JSON, em uma tabela de JSON, uma coleção de JSON com uma tabela tradicional. Então eu tenho aqui, ó, uma folha de pagamento dizendo que Alberto foi pago e o Herbert ganhou 0 dinheiros, tá? E aí você vem aqui e consegue, por exemplo, tá, fazer uma querida query. Deixa eu ajustar isso aqui. Só vou mudar isso aqui porque ele é case sensitive. Então, por exemplo, ó, me dê da tabela F nome, certo? Então, select from MPE, só que eu vou fazer o inner join com folha de pagamento, certo? Onde na tabela JSON, nome é igual a o campo nome aqui
da tabela folha de pagamento, tá? E eu só mudei o nome para cá, porque esse nome de maiúsculo para minúsculo, pelo fato que, nesse caso, ele é case sensitive, quando ele brinca com JSON, tá? Então, você executa esse cara, e aí ele traz para vocês, certo? Todas as chaves relacionadas do column, né, de name, em JSON com o nome de SQL. Beleza? O column de JSON com o nome de tabular, certo? Então, é assim que vocês manipulam o mundo JSON aqui dentro do banco Oracle. Até uma pergunta, esse aqui, boa pergunta, meu querido. Esse aqui, ele é efetivamente a chave, certo? Do select. Não. Soda get imp. Ele é a chave do seu documento, tá? Aqui eu fiz seleções tudo por atributos, entendeu? Então, aqui tudo isso que eu estou fazendo aqui, e isso daqui é a chave do documento, tá? Então você pode fazer deixa eu ver se é assim, se eu me lembro por chave. Acho que é assim. Para você, input key, eu acho que é por chave. Tem que ver se é assim mesmo. Depois eu posso dar uma olhadinha no comando para ver como a gente puxa por chave diretamente, tá? Bom, vamos lá. Continuando aqui. Então, o que foi que a gente fez? A gente chegou... já fechou aqui? Já. Deixa eu abrir outro. Abre, filho, infeliz. E aí, o que a gente chega... Minha sessão expirou aqui. Acho que ele vai pedir a senha. Agora a gente vai puxar isso de forma de REST, tá? Como é que isso é feito, certo? Então, vou mostrar para vocês, tá? Já apareceu aqui já. Então, você vem aqui na parte de desenvolvimento e aqui, dentro do banco de dados, ele já tem uma estrutura de application, tá? Que oferece muitos acessos via HTTP. A gente chama isso de Oracle REST Data Service, ou ORDS. O que você faz? Você copia essa URL daqui, tá? Coloca aqui os caminhos, certo? Então, ORDS, perdão, o nome do usuário, tá? Se eu não me engano, o tipo de acesso que você vai fazer, soda, latest, e o nome da tabela. E aí pronto, você agora tem um caminho completo para você acessar essa tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês como você fazer um get. Então, basicamente, foi o que eu fiz aqui. Deixa eu mudar aqui para get, tirar esse body daqui. Então, isso aqui, pessoal, é o Postman, né? São ferramentinha muito legal para você testar soluções REST, APIs REST, saber o que ela está voltando e tudo mais, certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um get. Para você fazer isso, é super simples. Você vai lá, cria aqui, coloca aqui aquilo que eu mostrei, certo? Só que você vai ter que colocar, nesse caso daqui, tem outras formas de autorização, certo? Utilizar o Basic Auth com o seu usuário e senha, tá? Para vocês poderem ver, ter um acesso com o mínimo de segurança. Basic Authentication é seguro? Veja bem, né? Mas eu coloquei algum header? Não. Então, você consegue acessar todo esse dado, certo? A partir do Basic Auth. Então, basicamente, eu estou fazendo um get, né? Nos componentes aqui, na coleção EMP, né? Vamos ver se funciona. Opa, funcionou. Aqui ele começa a voltar todos os os documentos da coleção, tá vendo? Então tem aqui, ó, músico, tudo mais. Se eu colocar aqui, ó,
Fields Value. Aqui, ele facilita a visualização, tá vendo? Então, você tem lá aqui os itens, certo? E tem lá, Alberto, violonista, ganha vários dinheiros. O Everton, jardineiro, ganha 7 mil reais. E o Kleber, locutor. E assim por diante, tá? Essa é a forma... se eu quiser inserir, tá? Vamos lá. Então, inserir, você tem que trocar o método post. No body, né? Vamos inserir... Teve algum outro que eu não coloquei... Outra pessoa que eu não coloquei aqui. Eu vou colocar a querida Shame, que vai ser pizzaiola, né? A querida Shame, ela vai ser uma pizzaiola aqui, porque ela gosta de pizza e soda. Então, Shame, trabalho, pizzaiola, não sei se é assim que se escreve, e vai ganhar 50 mil reais, porque a pizza dela é muito boa. E aí você vem aqui com JSON, tá? E aí eu mudei o tipo do método, né? E coloquei aqui. Certa resposta. E aí eu posso ir lá no meu... E aí você consegue ver todas as pessoas que foram inseridas, né? E incluso a querida Shame, pizzaiola, que ganha 50 mil reais por mês. Tá bom? Então, esse é uma das grandes belezas aqui de você brincar com o nosso querido Postman, né? E nosso querido Autonomous JSON, tá? Para você inserir, colocar novos tipos de documentos e tudo mais. E aí existem outras formas, como eu te falei, existem formas de você utilizar o banco, e isso aqui eu só vou dar uma passada rápida, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu abrir aqui dois. Não. Deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Eu tenho aqui dois documentos JSON, tá? Que eu subi aqui no banco. Tá? Então, Alberto, deixa eu só puxar aqui da minha base de conhecimento e abrir aqui para vocês. Então, temos aqui, abrir aqui no Notepad mesmo, essa estrutura aqui em JSON, tá? Aqui. E aí é super simples, tá? Na verdade, eu vou fazer melhor. Aqui, ó. Essa fonte de dados aqui, que é a fonte de dados de bike, é tipo Itaú Bikes, né? Só que de Nova York, certo? E ele tem essa estrutura aqui, tá? Do lado esquerdo, né? De JSON e do lado direito, onde o relacionamento é através desse Station ID, tá? Então, como é que funcionaria, certo? Eu tenho esses arquivos .dat, eu poderia chegar aqui no banco e executar essa query que eu vou mostrar aqui para você puxar isso de um dado, perdão, de um Object Storage. Eu vou mostrar, eu acho que é até legal eu mostrar também a parte de Object Storage. Então, eu chego aqui dentro do meu Oracle Cloud, entro aqui no Object Storage. O Object Storage é tipo um repositório de arquivos, né, para você puxar esses arquivos mais fáceis e tudo mais. E aí, você cria o que eu chamo de um bucket, né, que é o seu container. Eu criei esse bikes aqui e eu posso subir os arquivos para cá, né? Escolho o arquivo, digo qual é o nome do objeto e subo o arquivo que eu quiser para cá, tá? Quando eu subo esse arquivo, ele fica aqui e aí eu consigo acessar ele, tá? Através da web, porque eu coloquei esse bucket público, tá? E esse daqui é o caminho do arquivo. E aí, quando você for dentro do seu JSON ou dentro do seu SQL Developer, você roda um carinha chamado PLSQL, né? E esse aqui é uma funçãozinha deles, tá? E aí você diz, eu quero criar uma coleção Station Information, né? O nome, o URL do arquivo é dentro desse storage que está aqui, certo? E o formato. Teria que ter um end aqui, no caso. E o formato. Eu não vou fazer de novo, mas para vocês entenderem. E aí o formato desse cara daqui é JSON, certo? Beleza.
Quando você fizer isso com os dois arquivos, eles vão estar aqui. Então, isso é uma forma de você fazer o upload, né, da solução, tá? Perdão, dos dados. E aí você vem aqui, ó, você tem que ter um passinho, eu vou deixar para a Erika explicar isso, tem um passinho de como, se ela for explicar, né, mas tem um passinho de como você criar usuários no machine learning e tudo mais, tá? Mas aqui você tem, eu criei outro usuário para fazer isso. E aí você consegue fazer agora brincadeiras, né, com todos esses dados e dessas formas em coleção em JSON dentro do Oracle Machine Learning, certo? Antes disso, só para poder explicar rapidinho, eu fiz aqui uma view. Isso aqui eu estou mostrando a minha colinha para vocês, né? Eu fiz aqui uma view, tá? Para vocês. Então, só para vocês verem aqui como é que funciona as tabelas. A gente tem alguns minutinhos aqui. Então, por exemplo, quantos itens, né, eu subi? Tem aqui quantas linhas daquele arquivo agora está inserida aqui no Station Information, né? E aí eu fiz a seguinte query, que não vale a pena a gente explicar muito ela no momento, mas basicamente o que ela faz, certo? Ela cria relações de min e máximo, tá? Da quantidade de nome de estações por utilização, tá? Então, ele começa... Isso é típico de dado de machine learning, né? Você saber mapa de calor, acessar, média, regressão, um monte de coisas, tá? Para você brincar com isso. Então, tem aqui station, quantidade máxima, mínima e assim por diante. Aí você vem aqui e faz um create view, né? Create view é super simples, né? Você vem aqui, create view as create view, blá, 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 pronto, as, tá aqui. Aí você cria eu já criei essa view, ela está aqui já, certo? E, obviamente, você rodar vamos dizer assim, essa view aqui, você já vai conseguir, né? Por exemplo, aí você vai ter o mesmo resultado, tá vendo? Só que em view, que é muito melhor para você trabalhar em coisas analíticas. Então, você vem aqui no nosso OML, como eu tinha explicado para vocês, tá? Como você acessa esse cara, e aí você começa a fazer os queridos SQLs nesse cara daqui, no próprio notebook, certo? Então, deixa eu criar um novo aqui. Aí, deixa eu tirar esse cara daqui e botar em tabular por enquanto, só para vocês verem. E aí você vem aqui, ó, você pode executar o seu SQL aqui, certo? E ele vai demorar um pouquinho, porque é o primeiro acesso, até que foi rápido. E aí você já começa, né, a ter uma visão. É que essa visão aqui não é muito boa. Station ID. Deixa eu ver aqui. E aí você já tem o min-max, só que assim, é difícil você, né, analisar dessa forma. Então você já começa, você não é um dev, ou perdão, você não é você é um cara de banco, mas não manja, vamos dizer assim, de desenvolvimento, você já começa a trabalhar isso de forma SQLística, tá? Então, vamos lá, vamos colocar aqui, por exemplo, aqui, vamos separar, na verdade, aqui só pelo min-max, tá? Então, para facilitar a visualização. Então, aqui... E aqui, ainda assim, você vê que esse cara daqui é uma super, né, empresa aqui é uma super estação para a gente dar uma olhadinha, certo? Só que não, o que eu vou fazer? Eu vou querer onde o máximo dela é
Onde que tá minha? Onde o máximo dela é 25. Ou seja, a quantidade de acessos são no máximo 25. A gente já começa a melhorar a visualização dos dados, tá vendo? Já fiz uns... Mesmo assim, é meio chatinho de você ver, então que a gente normaliza, tá? E aí a gente está normalizando. O que a gente utilizaria um dataset para uma função de um pandas da vida para normalizar isso, a gente vai fazer na mão aqui, tá? Então, você vai pegar o mínimo no max, dividir para o max e medir tudo que é maior que 0,6, ou seja, 60%. E aí sim, você começa a ver todas as melhores estações, né, em termos de min-max e tudo mais. E aí você já começa a brincar, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa visão aí do nosso... da nossa solução.